Bom dia. Então, eu vou fazer uma revisão agora sobre o primeiro conteúdo que vai cair na avaliação, que é o conteúdo que aborda a ciência e a história. Então, vou fazer um balanço geral e depois eu escolhi 3 questões de vestibulares, porque esse conteúdo é um conteúdo que cai em alguns vestibulares, como o vestibular da Unicentro e o vestibular da UEL. Então, eu escolhi 2 questões do vestibular da Unicentro, uma já foi analisada em sala e vou rever novamente, porque às vezes alguém faltou, e uma questão da UEL. Então, só para que vocês tentem lembrar, e a gente vai fazer um balanço, um resumo bem geral, para dizer que a história é uma ciência humana. Sendo uma ciência humana, ela se preocupa em estudar os seres humanos em diferentes tempos e espaços. Mas os objetos de investigação de um historiador, ele não está especificamente, ele não está relacionado somente ao passado. O passado em si não é um objeto de investigação. Os objetos de investigação de um historiador pode ser qualquer aspecto da dimensão humana. Algum aspecto cultural, algum aspecto econômico, algum aspecto social e político, de qualquer ser humano, tá? Que viveu ao longo de toda a história. E esse qualquer ser humano é independente de sua crença, de sua etnia, de sua função social, do seu gênero. Então, todos nós, seres humanos, fazemos história. Acho que aí já é bem legal vocês terem essa noção. Só que, claro, até início do século XX, os historiadores basicamente olhavam sempre para aqueles grandes fenômenos, grandes nomes, grandes impérios, estudavam e abordavam e pesquisavam essas temáticas. A partir de 1929, houve uma revolução na historiografia. A historiografia é a escrita da história. Muitos historiadores começaram a se debruçar, a pesquisar, a investigar há histórias de grupos que ficaram invisíveis por muito tempo ao longo, né, da escrita da história. E começaram a dar importância para diversas fontes históricas, além da fonte escrita, que era aquela fonte que só era aceita pelos historiadores tradicionais, e aqueles eventos de longa duração. E passaram a pesquisar a história das mulheres, a história do amor, utilizar fontes históricas visuais, audiovisuais, fontes orais, fontes materiais diversas, diários, objetos simples de pessoas que muitas vezes não estavam ligadas aos grandes fenômenos, pessoas que fizeram histórias no seu dia a dia e que participaram de eventos grandiosos, mas que em funções talvez que não foram estudadas por muitos historiadores, né, antes do início do século XX. Então, o que a gente sabe hoje de história, isso pode mudar daqui 5 anos, daqui 1 hora, porque as fontes históricas, elas são renovadas, o olhar de cada historiador para com a determinados fenômenos, assuntos, fatos, pessoas, se modifica. Eu lembro que eu dei vários exemplos. Eu, como historiadora, posso olhar para um determinado contexto, um outro historiador pode olhar para o mesmo contexto e tirar outras informações usando até as mesmas fontes históricas, ou usar fontes históricas diferentes. Então, a ciência, a história, é uma ciência que ela vai se modificando. Ela não é determinista, ela não é pragmática, ela não é exata como a ciência da matemática ou da física. Então, nós temos que tomar bastante cuidado com isso, porque a gente tem várias possibilidades de renovação da história, tá? Quem faz a escrita da história é o historiador, e ele só faz com base em fontes históricas, não se faz história sem fontes históricas, que podem ser diversas, podem ser escritas, fontes documentais, fontes históricas. Quando a gente fala fonte documental e fonte histórica é a mesma coisa, mas quando a gente fala de fonte escrita, uma carta, um diário, um relatório do governo, uma ata. Então, são uma constituição, um código de leis, um estatuto, uma declaração. Então, são documentos escritos por diferentes mãos,
e que traz muitas informações importantes. Mas nós temos fontes visuais como pintura, charge, fotografia, fontes materiais, fontes arqueológicas, instrumentos de pedra, instrumentos de ossos, a própria fonte arqueológica dos fósseis antigos. Então, é bem importante que vocês entendam que há uma imensidão e uma diversidade de fontes históricas. As roupas são fontes materiais, por exemplo, objetos, utensílios domésticos são fontes históricas materiais. Audiovisuais, quando eu falo de fontes orais, é uma entrevista, é um documentário, é um áudio que foi encontrado, é uma música também pode ser uma fonte histórica. Então, fiquem bem atentos em relação a isso. Então, o historiador, ele tem esse papel de analisar essas fontes e tirar o máximo de informações possíveis, não só que tem nessas fontes, mas em outras fontes que são conectadas a essa fonte primária, tá? Então, os historiadores, né, nos últimos tempos, ao longo do século XX, têm dado prioridade para fatos mais recentes e vozes, né, a sujeitos que antes tinham ficado invisíveis, né, pela historiografia. Eu vou para as questões ali do vestibular, vou mostrar para vocês, essa aqui eu analisei na sala, mas vou retomar ela, lembrando que o Heródoto é considerado o pai da história, foi o primeiro a se debruçar em narrar e tentar explicar, né, a história dos povos que residiam na região da Grécia, então, considerado o pai da história, o Heródoto, o excerto da questão da Unicentro número 1. Então, sempre a questão número 1 da Unicentro, do vestibular, traz uma questão sobre a ciência história. Então, ele traz informações sobre Heródoto, o pai da história, e pede para vocês analisarem se as afirmativas são verdadeiras ou falsas. A primeira aqui, deixa eu dar um zoom aqui, isso, aumentou e melhorou. A primeira está dizendo assim: a tentativa de compreender o passado, de estabelecer ligações explicativas entre fenômenos ocorridos em épocas diferentes, chama-se história. Correto. Então, a gente tenta compreender o passado fazendo ligações entre esses fenômenos. Então, a história é essa conexão. Se tiver alguma questão que fale que a história é o passado em si, é o estudo somente do passado, o historiador só se preocupa com o passado, essa questão está errada. Então, essa questão é uma questão verdadeira. Sendo ela verdadeira, você pode vir aqui e excluir algumas dessas alternativas, tá? Você pode excluir a D e a E. A segunda diz que o que orienta o estudo da história são as perguntas geradas pelo passado da humanidade. Não, não são as perguntas geradas pelo passado não vai gerar pergunta. Quem sempre faz a pergunta é o historiador olhando e observando a fonte. Ele vai olhar a fonte, por exemplo, ele vai olhar aquela pintura e vai falar, quem são as pessoas que estão aqui nessa pintura? Como elas estão vestidas? Essa pintura foi feita por quem? Foi feita em que momento? Então, o passado não faz a pergunta quem faz é o historiador para as fontes, porque a fonte em si ela não vai falar, é o historiador que faz. Então, essa 2 está falsa. Sendo ela falsa, você já consegue ficar só com a letra C, que é a questão que deve ser assinalado. Terceira afirmativa, não é o passado em si que constitui o objeto de estudo da história, mas esse entrelaçamento da humanidade com o tempo, verdadeiro. Sempre o historiador está preocupado em estudar esse passado, mas para fazer essa conexão com o presente. Passado e presente caminham juntos. Penúltima afirmativa diz que a escrita é produzida pelos historiadores, e isso é chamado de historicismo. Não, historicismo é uma vertente, tá? É outra coisa, a historiografia que é escrita. Então, ela é falsa. Até porque está sendo explicado isso na última afirmativa. Ó, a historiografia procura criar sentidos para a relação entre passado e realidade presente. Olha, nessa questão, está tudo certo na última frase. A historiografia é a escrita da história, ela é feita com pesquisas documentais diversas. Pesquisas documentais não quer dizer documentos escritos, documentais pode ser qualquer fonte escrita e não escrita, material, visual, audiovisual, oral. Nós queremos interpretar fatos históricos, essa é a função do historiador, tá? Não tem como o historiador trazer à tona tudo que aconteceu, da forma que aconteceu mesmo o passado, isso é impossível.
porque é como se fosse aquele quebra-cabeça, que falta, né, muita informação, e cada fonte foi feita por alguém, deixada por alguém, né, e tem muito dessa pessoa, desse sujeito, desse grupo, né, e sabemos que ao longo da humanidade, vários grupos existiram de diferentes formas e diferentes modos, e nessa última frase tem aquilo que é mais importante para vocês não errarem nada na prova, a relação do passado e do presente. Então, a alternativa correta da Unicentro, em 2024, é a letra C.